Olá, pessoal. A live de hoje é assim, segunda semana da maratona Conhecer-se para Amar. Essa semana eu resolvi contar histórias, que a gente pudesse repensar a nossa história, a importância de respeitar a nossa história, as escolhas que a gente fez, as mudanças que a gente resolveu fazer na nossa vida. E para conversar sobre tudo isso e mais um pouco, eu convidei então a Sabrina Tomás. Já vou chamar aqui a Sabrina. Sabrina, cadê você? Pra gente já ir conversando, porque tem pouco tempo aqui. Sabrina! Oi, deixa eu me ajeitar aqui. Tira essa Ajeita, almofada, gente. pegar uma coisa. Porque Ai, chega essa gente. hora da noite, eu te entendo bem, que as crianças enlouquecem, coisa assim. Eu nem consegui falar com as Gente do minhas céu, direito olha. ainda. Não, assim, ó. Primeiramente, uma honra ter fazer essa live contigo. Sei da tua agenda, sei que é complicado. Pra quem não me conhece, eu sou a Luana, que agora que a Sabrina entra, a audiência da Sabrina passa a ser minha também. Eu sou a Luana Lima, você está no Falar Cura e Tudo essa é pra uma live frente. hoje sobre tantos temas, né? Convidei a Sabrina, fiquei, meu Deus, sobre o que a gente vai falar hoje? Porque é tanta coisa. Por isso que eu botei contando histórias, porque é muita coisa pra gente contar. Então a gente vai falar sobre maternidade, empreendedorismo materno e feminino, sobre escolhas, né? E para tudo isso, então, Sabrina, muito obrigada mesmo. Nada, eu que Bem-vinda. agradeço. Eu tô meio tensa com essa história que tu ficou enchendo a bola demais. Eu vi os stories que tu estava fazendo antes, assim. Me Aí arrumei, ó, me agora arrumei. tu gerou uma expectativa grande, né? Então, ok, mas vamos Né? bater um papo aqui de amigas. Essa história é Vamos longa, essa bater. história por si só já tem, né, alguns anos. Já é verdade, é verdade. Não, assim, o Falar Cura, ele, né, eu sempre repito aqui, agora há pouco na mensagem a gente conversava, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. O Falar Cura, ele nasceu como um lugar de diálogo, de partilha das minhas angústias, né? Não sou terapeuta, mas isso aqui pode ser terapêutico, né? Então, para mim, acaba sendo um local de partilha. E eu sei que muito do que tu faz também hoje no Âncora de Carreira é um pouco disso, né? Trazer os temas que acabam te inquietando e tu vai trazendo gente para conversar. Eu queria começar por aí, assim, o que que te fez, né, começar o podcast, assim, o que que foi que te deu essa luz? Bom, sabe que tem coisas que a gente vai amadurecendo e as conexões vão acontecendo e um dia elas viram realidade. Como carreira é algo que sempre me inquietou, e a gente, assim, acho que vale para o público incluir, né, já que eu vou falar de empreendedorismo feminino e materno, esses choros de criança fazem parte da nossa vida. E Vocês estão escutando isso? é trazer isso para nossa realidade, assim, sim, Luana tem filhos. Se daqui a pouco rolar uma gritaria aqui em casa também é essa realidade, nós lidamos com isso, né? Então, a carreira sempre foi uma coisa que eu sempre coloco em dúvida, assim, eu sempre tenho muitas questões a respeito, desde sempre. Então, desde a minha primeira graduação, jornalismo, o que eu vou fazer com isso? Por que eu estou fazendo isso? E durante toda a minha carreira de jornalista, eu sempre perguntei se eu devia estar naquele lugar, o que eu estava fazendo, o que eu tinha que fazer depois. Então, eu sempre tive projetos de programas de jornalismo no rádio há muitos anos. E mais recentemente, mas assim mesmo, há mais uns 3 anos, eu tinha montado um projeto de fazer pílulas sobre carreiras para colocar numa rádio. Aí não avançou, depois eu voltei a trabalhar numa rádio, apresentei como um projeto de um programa semanal, acabei saindo sem que isso virasse realidade, fiquei tentando transformar isso num projeto, numa parceria e tal, e lá pelas tantas eu pensei, por que que eu estou pensando de modo tradicional, né, tentando colocar numa emissora de rádio, com som assim, assado, se o mercado já não é mais exatamente esse, por que que eu estou segurando esse conteúdo há tanto tempo, porque eu até já tinha gravado piloto e tal, que é o episódio 0, quem quiser acessar lá no Âncora de Carreira, o episódio 0 é este piloto, que era para um programa de rádio, mas eu não queria perder o conteúdo e coloquei lá. E daí fui atrás desta nova ferramenta de áudio, que é o podcast, que para quem não está habituado, né, a maneira mais simples de se explicar é que é como se fosse um programa de rádio, só que ele fica armazenado, hospedado numa plataforma digital. Então Sim. ele é um conteúdo em áudio, né? Uhum. E que muda muito para mim muito mais a questão de consumo, né? A pessoa tem que ser proativa, ela tem que ir lá pesquisar, encontrar o seu tema e ouvi-lo.
Então, o podcast é um produto de nicho, assim, né? Tu quer ouvir aquilo, quer ouvir aprofundadamente sobre um determinado tema, e daí existe um universo maravilhoso. Então, é algo que ainda tem que ter uma cultura de consumo maior, mas Sim. é um baita meio para se colocar conteúdo, né? Hoje a gente está falando de contando histórias. Cada pessoa tem um universo, né, em si. E Sim. muita gente tem seus conteúdos que talvez não tenham espaço para colocar num veículo tradicional, porque tempo é finito, né? É um recurso bastante finito para tanta informação. Então, crie o seu canal, faça, né? Como a Luana está fazendo, essas possibilidades que apareceram, assim. Não, e tu falando isso, assim, eu me vejo muito, porque quando eu quis vir pra cá, assim, a princípio, né, era pra falar um pouco das minhas angústias, e aí vindo pra cá a gente vai descobrindo que tem outras pessoas com as mesmas angústias, né, e aí por isso que surgiu o tema Falar Cura, mas ele é tão amplo, né, que é assim, pra produzir conteúdo, assim, eu fico às vezes quebrando cabeça, porque como tu disse, cada pessoa tem uma história, tem um universo, né? Então, assim, a cada semana eu queria trazer, que nem agora. Eu queria te convidar para essa semana, mas assim, é tanta coisa que a gente tem para falar que é difícil limitar num tema, né? Então a gente fica, meu Deus, assim. Mas eu acho muito legal essa questão da comunicação, né? Que tu sempre fala, comunicação falada, dessa importância que tem da gente se comunicar. Que é isso aqui, né? Não, tu faz um podcast, eu tô começando a fazer isso aqui no Instagram, mas é a gente dar esse cuidado de ouvir e de falar o que o outro tem, né? E que muita coisa legal acontece no teu podcast, assim, que são histórias que passam, né? Como é que é pra ti, assim, porque não é só uma coisa profissional, né? Assim, tipo, eu faço isso porque eu sou jornalista e acho que tem que fazer. Como é que é pra ti isso, assim, como passar essas histórias por ti? É engraçado que quando as coisas amadurecem, assim, às vezes tem que realmente voltar na memória e lembrar do significado do sentido. Ele realmente não é uma questão, ele não é um projeto puramente profissional, até porque Uhum. hoje ele não me dá renda, né? Eu invisto nele. Então ele é Sim. um projeto independente, ele é quase uma necessidade, talvez, né? Em dado momento, quando eu queria colocar conteúdo, disponibilizar, porque eu acreditava que era um conteúdo, e ainda acredito que é um conteúdo relevante, que tem a capacidade de transformar o fazer de algumas pessoas, porque isso acontece comigo. E eu tenho esses retornos, assim. Então, cada vez que eu recebo uma mensagem lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, de uma pessoa que diz que, olha, eu mudei a maneira como eu fazia o meu negócio, eu mudei a maneira como eu enxergava determinada situação e meu comportamento. Gente, gerar mudança de comportamento, gerar atitude é muita coisa. Eu sei que parte das pessoas que ouvem tem assim uma mudança de consciência, tomam consciência de determinadas coisas. Isso já é muito significativo. Mas quando alguém me conta que mudou um fazer, isso é, é uma certeza, uma segurança de que aquele conteúdo produzido ele é necessário, assim, ele tem resultado, ele gera valor. Então, o podcast hoje ele tem essa parte que é uma necessidade de partilhar e ele surgiu muito de do privilégio de talvez o que eu tenha aprendido entre tantos aprendizados de uma carreira de jornalista de 20 anos é de correr atrás das pessoas, assim, pessoas que me interessavam, eu ter acesso a elas. Não tem milagre nisso, a gente corre atrás mesmo, cata telefone com a mãe, com a faxineira, com a sogra e acha essas pessoas. Produção em rádio, em TV é assim. Então a gente cria uma cara de pau, né? A gente tem a frase que diz que o não a gente já tem, a gente incorpora isso. E no podcast tem muito do que eu ouvia de mulheres que eu entrevistava por outras situações. Por exemplo, vamos falar sobre desenvolvimento econômico. No bastidor, quando essa mulher estava prestes a entrar no ar, ela estava contando que tinha passado correndo porque tinha saído da escola, tinha pego o filho, tinha largado em casa para ficar com o marido, daí ia poder chegar ali e daqui a pouco outra ia dar entrevista sobre nutrição, mas chegava também me contando o mesh que tinha que fazer para conseguir estar ali dando aquela entrevista. Então o podcast Âncora de Carreira ele é um pouco assim, trazer o que estava na sombra, esse bastidor,
pra mesa, assim, tá? A gente vai falar do negócio, vai falar do empreendimento dessas mulheres, mas vai dizer o quanto o seu contexto doméstico afeta essas decisões. Sim, Porque normalmente quando se fala de negócio e empreendimento em plataformas convencionais, se fala puramente do negócio. E aqui a gente tenta colocar assim, tá, mas tem mulheres que estão indo e trabalhando de uma cidade em outra e desenvolvendo seus negócios, mas porque estão acompanhando seu marido, que a carreira dele fez com que ele mudasse de cidade e ela foi se adaptando e sim. se desenvolveu dessa forma. Então, a gente traz um pouco do bastidor, assim. Por que alguém resolveu empreender? Ah, porque o pai estava doente, ela queria ter mais tempo com ele. E daí gerou um empreendimento. Então, tem Sim. histórias pessoais nos negócios. E é isso que a gente traz no Âncora. E eu queria que tu me contasse, assim, contasse pra gente aqui, como é que foi essa tua virada, assim, de carreira, que, assim, pra quem não sabe, né, acho que todo mundo sabe, a Sabrina é jornalista há muitos anos, de TV, de rádio, e aí veio a Luísa, e aí tudo deu uma diferenciada ali, né? Quando chegou a Luísa na história, eu acho que a partir dali, eu não sei se eu tô certa, mas que a tua história começa assim, da tua carreira, com a chegada da Luísa, tu começa a enxergar um pouco diferente as coisas, né? E te ouvindo falar sobre podcast e feminino e mãe, quando a gente se torna mãe, a gente, tudo que a gente faz passa pela maternidade, né? Então, assim, não tem nada mais do que. Me perguntaram já esse dia se eu falar cura sobre maternidade. Cara, eu sou mãe, não adianta. O que eu inventar na vida vai ser sobre maternidade. Não tem mais. Então eu queria que tu contasse assim como é que foi pra ti, assim, quando tu tava naquele piquezão ali de rádio, e aí tu te descobre mãe, e aí vem chegando, né, nesse empreendedorismo feminino e materno que hoje tu fala pra gente. Que a Sabrina tem anos de profissão de jornalismo, de rádio, de TV. Tá, então, eu tinha esse preconceito, porque eu me lembro que quando eu era uma pessoa mais jovem e antes da maternidade, eu fazia entrevistas, né, da época que eu trabalhava na Gaúcha, fazia entrevistas com deputadas, senadoras, e muito das pautas delas eram relacionadas à educação, à licença maternidade, a coisas nesse sentido. E eu ficava, ai, só pauta mulherzinha, só discutem isso, elas. Aí, ignorância, né? Daí eu disse, claro, se elas são representantes, né, do povo, são Sim, elas que vão ter que representar as demandas das mulheres, porque os homens não lembram dessa parte que tem que ter creche, que tem que ter escola, que tem que ter licença maternidade, licença paternidade e uma série de outras coisas. E eu achava aquilo estranho, assim. Porque até a maternidade eu achava que homens e mulheres eram absolutamente iguais. E porque a minha relação com meu marido era muito assim dentro de casa. A gente sempre teve atividades bem independentes e saía para fazer as suas coisas e tal. E sempre nos ajustamos assim. E quando a Lu nasceu, foi um baque, assim, porque a gente teve que reequilibrar esses ritmos, né? sim, E daí não adianta, eu acho que maternidade é uma coisa difícil de se contar. Essa conclusão que eu chego. Porque a pessoa pode ser teoricamente empática, mas empatia mesmo só quem passa por essa só situação, vivendo, assim. só Porque é uma vivendo. coisa visceral mesmo, né? É parte né, do teu organismo ali, que daqui a pouco tu vê correndo pela casa. E eu acho que tem essa, tanto intuição, mas biologicamente mesmo, pensando que, se eu tô com calor, deixa eu ver se ela tá com calor. Se eu tô com frio, deixa eu ver se ela tá com frio. Se eu tô com fome, será que ela tá com fome também? Então, é uma extensão, assim, que se tem e que era uma realidade que eu não conhecia. Sim, E, em termos de trabalho, eu sempre fui apaixonada pelo que eu faço, que é a comunicação, e eu sempre trabalhei muito, era meio workaholic mesmo, assim. Não sei se chegou a pegar, mas na época que a Lu nasceu, eu estava trabalhando de segunda a sexta, todos os dias fazia rádio e TV, trabalhava todos os domingos, e um sábado sim, um sábado não. Então, assim, trabalhava direto. E daí, quando ela nasceu, até tive essa conversa com o meu gestor, dizendo: olha, eu só faço tudo que eu faço porque eu amo o que eu faço. Só que em termos de amor, agora eu amo mais a minha filha, então a gente vai ter que ajustar esse negócio. E daí, como trabalhava em rádio e TV, fiz a opção por apenas um veículo e segui trabalhando em rádio por um tempo, para abrir um espaço para a Luísa. E daí, quando chegou a Maria, foi uma outra realidade de mercado de trabalho, que eu também desconhecia. A ignorância é uma coisa triste, que é um percentual muito elevado de mães que são demitidas até o primeiro ano dos seus filhos. Né? sim, E eu optei por uma licença maternidade de 6 meses, que ainda é uma coisa opcional,
o que em alguns casos é bem constrangedor, a mulher ter que fazer essa opção e não ser Opção. uma decisão. Conheço casos que as pessoas, né, tiveram que assinar documento abrindo mão desse período maior. E na época, na dúvida, eu disse, bom, como já era uma época de um mercado difícil, assim, eu disse, se eu não optar pelos 6 meses e for demitida, eu vou me arrepender muito de não ter tirado esses 6 meses ali na frente. Então, assim, tirei 6 meses, me encorajei e tirei. E fui demitida na volta, assim, né? Então, Sim. Normal, era, normal. e eu não sabia que era uma coisa comum até acontecer comigo e as pessoas começarem a vir falar comigo sobre isso. Ah, já me aconteceu, Sim. me aconteceu. Eu, bom, não sabia dessa parte do mercado. Mas, enfim, são realidades que nos transformam, assim, e nos conectam com outras pessoas e outras situações. E isso também está dentro do âncora de carreira, assim, né? Conhecer desafios, conhecer os desafios, as peculiaridades do trabalho feminino que passa por isso, né? Passa por, às vezes, recuar na carreira ou desacelerar a carreira, sem abrir mão das coisas que gosta de fazer e que também as realiza, que é a sua profissão, o seu trabalho, enfim. Sabe que esses dias eu descobri, assistindo aqui uma das 1000 lives que eu assisto, que eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos não existe a licença maternidade. Não existe, não é uma lei, nada. Então, assim, o que existe são algumas empresas que dão aos seus funcionários esse período. E eu escutava uma história de uma mulher que teve burnout e depressão, porque ela teve gêmeas, e ela, 3 semanas depois de um parto de gemelares, então, ela já estava sendo convidada a voltar, né? Então, assim, com e-mails e telefonemas, do tipo, tá, quando é que tu volta? E não tinha essa explicação do tipo, cara, calma aí, eu acabei de parir 2 crianças, não sei, não tem esse diálogo. Tem o fato de que ela tem um emprego, se ela está interessada em trabalhar, ela tem que retornar. Então, assim, como é difícil isso, né? E que a gente, eu também, antes de ser mãe, assim, quando a gente pensa em ser mãe, a gente pensa na coisa muito visual, né? Eu vou ter uma criança do meu lado, não sei o que, pro resto da minha... E a gente não pensa no todo que essa pessoa vai chegar e em tudo que ela vai afetar a nossa vida. Inclusive, assim, muito não, acho que 100% de eu ter começado a falar cura é isso, porque eu passei anos, desde que a Aninha nasceu, a Aninha, depois a Carol, depois o João, me focando neles e eu fui ficando, né, as minhas vontades, aquilo que eu queria fazer. Então eu fiquei na minha casinha, no meu lugar, tá, eu tô aqui, meus filhos estão aqui, mas chega uma hora que tu precisa fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu vim pra cá pra tentar me descobrir e tô me descobrindo, tô gostando, né? Como é interessante isso, assim, essa questão da comunicação, de ouvir essas histórias. E na tua vida isso também foi acontecendo, né? Assim, tu foi mudando um pouquinho, foi diminuindo o passo, e aí nisso tu foi encontrando outros lugares para te encontrar também, né? Porque assim, tu tinha uma carreira bem consolidada. E por isso que eu quis te trazer, porque assim, quando a gente fala de mudança de vida, de histórias, as pessoas sempre acham que precisa ter um sofrimento, precisa ter acontecer uma coisa muito horrível, e aí ela precisa mudar, né, a sua vida. E no teu caso não tem isso, né? Super bem sucedida na profissão, realizada. E aí agora surgiu uma graduação em psicologia. Assim, da onde foi que Pois veio então. isso, assim? Nem eu sei explicar exatamente assim como é que as coisas se dão. Mas aquilo que eu falei lá no início, de ter uma inquietação em termos de carreira, ela é uma constante, assim. Talvez porque eu, né, vinha de uma família em que meu pai era autônomo, então tinha ciclos assim. Quando eu nasci, ele trabalhava com construção civil, depois ele tinha uma venda de carro, depois ele tinha uma serralheria, depois ele voltou para construção civil, então ele estava sempre se movimentando e eu acho que eu cresci assistindo isso, assim, essas idas e vindas e aperta o cinto, aí solta um pouco e aperta o cinto, né? E assim vai. Então isso é quase talvez tenha me dado resiliência, que é uma palavra da moda, de me adaptar a diferentes cenários. Mas Sim. não só me adaptar, mas ser um pouco inquieta, assim, quando as coisas começam a ficar meio repetidas, eu começo a ficar angustiada. E embora eu tenha ficado 16 anos no Grupo RBS, eu nunca fiquei 2 anos fazendo a mesma coisa. Eu estava sempre apresentando um projetinho, assim.
Então, e nesse sentido, sou muito grata, porque sempre encontrei pessoas e gestores que acreditaram nos meus projetos, não todos, né? Alguns foram engavetados, mas tudo bem. Mas que deram espaço para as minhas criações, assim, que eu pudesse desenvolver. Mas eu sempre fui um tanto inquieta em achar algum lugar. Mas eu discordo um pouco em relação que, assim, nada tem acontecido, sabe? Grandes tragédias não aconteceram. Mas, assim, passa por momentos de sofrimento, de dúvida, de perda. Porque, assim, sair de uma empresa que tem quase 20 anos de atuação é um baque, né? Mas, claro, depende do que a gente faz com isso. Se a gente pega e, bom, se afunda, então eu não valho nada. Ou se não, isso aqui foi um tempo, é um ciclo encerrado, qual é o ciclo que vem daí? Na verdade, quando eu saí da RBS, assim, e da Gaúcha e tal, eu fazia coisas que eu amava e achei, olha, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui dentro, exatamente porque eu girei bastante nas funções. Eu só não tenho vontade de fazer outra coisa, de buscar emprego nessa área, então eu quero fazer outra coisa. E daí, enfim, comecei a fazer outras coisas. Só que a comunicação é uma coisa que fica, né? Eu tinha negado ela por um tempo, assim, chega, não quero mais saber de comunicação, agora quero fazer outra coisa. No meio disso também, meu pai faleceu quase na mesma época, assim, então foram duas perdas bem importantes. Então, ao mesmo tempo que eu estava saindo de um grupo de comunicação, eu estava recebendo um sítio que caiu no meu colo, eu tinha que sustentar. E daí, então, assim, gira isso, o que eu vou fazer com isso? E daí vem esse vínculo com a equipe de acampamento, que foi para lá fazer os retiros. Meu irmão é parceiro nisso, então os escoteiros foram para lá. É algo que está em desenvolvimento ainda. Então, na verdade, não é assim só a parte de que eu faço escolhas e as coisas se realizam. Digamos que eu acho soluções porque a vida vai também me dando, mas a minha postura diante disso tem sido assim de não desistir, embora às vezes dê vontade, chega, cansei, vou ser do lar, eu não quero mais assumir nada de responsabilidade dessa vida. Mas não consigo. Então, assim, a postura tem sido de achar soluções. Lê a entrevista da coletiva lá que tu vai ver. Lê a entrevista da coletiva que tu vai enxergar tudo isso aí. Então, não é só o que eu busco, é assim, as coisas acontecem, eu vou achando soluções, e eu acho que isso é a vida, assim, né? Eu tenho feito, assim, uma busca de equilíbrio, né? Porque tu falou aí, a gente fica muito voltado para os filhos, é uma tendência que às vezes a gente se volte demais e esqueça da gente, mas sem autocuidado, acho que a gente também não é boa mãe. Então é difícil, assim, manter esse equilíbrio das coisas, mas é importante. Então eu descobri que existe uma Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu tô atrás dessa imagem, Tem. preciso, porque se eu não me engano, se eu não me engano, tem uma imagem dela em Novo Hamburgo. Que eu lembro uma vez que a gente. No Rio Grande do Sul. Tem, porque a gente foi uma vez cantar em algum retiro e eu lembro do padre explicando Nossa Senhora do Equilíbrio, não sei o quê, lá em Novo Hamburgo. Eu vou achar e depois te mando. O padre Leandro Padilha aqui do Santuário do Nossa Senhora Aparecida me apresentou a imagem, não acredito que existe, sou devota imediatamente. Porque essa tem sido a grande busca, né? E é um pouco disso que tu fala agora, que era a minha ideia. Falar essa semana aqui no Falar Cura, porque assim, a gente precisa respeitar a nossa história, porque as coisas vão acontecendo e se a gente quiser sempre ir apagando, tá, isso aqui deu errado, então eu vou, né? E a gente vai se aniquilando, e tudo é um aprendizado, né? Então, assim, como tu falava agora, tu foi trazendo, e isso foi fazendo a Sabrina que existe hoje, que é empreendedora, que, né, que tudo, a história do teu pai, então foi te formando. Então, tu foi respeitando a tua história e tudo mais, e é um pouco isso, assim, que eu tô ainda nessa minha busca. E é engraçado, essa semana eu tinha que escrever um texto, porque a minha ideia, quando eu comecei aqui essa semana de contar a história, era poder contar a minha história, porque muita gente foi entrando no Falar Cura, muita gente foi se identificando com Falar Cura, mas muita gente não sabe quem é a Luana, né? Quem é essa criatura que agora apareceu. E eu simplesmente não consigo sentar e escrever o raio da minha história. É um negócio assim. E aí eu fiquei pensando, o que será que eu não consigo, né? Então alguma coisa ainda não tá bem trabalhada dentro de mim para eu contar essa história. E é isso que tu falava, assim, tu consegue fazer isso, né? A vida vem e tu acha uma solução. Eu ainda tô tentando achar as minhas soluções aqui, né? Dentro do Falar Cura. E é difícil, assim, as coisas vão acontecendo e a gente tem que ir
e levando, né? E durante muito tempo eu fui fazendo isso meio sem ser a Luana, assim, sabe? Sem botar a mão na massa do jeito que eu queria. E muito em função de, cara, agora a prioridade é meus filhos, taraná, taraná. E agora que eu tô começando, assim, e tô gostando da coisa, mas é meio difícil pra mim ainda, meio complicado. Ah, enfim, a vida não é É a vida simples, né? A acontecendo. vida é É, desafio, assim. Então, quanto mais a gente gostar de desafio, mais a gente encara a vida. Mas é que tu fala assim, é engraçado quando ouvir uma pessoa falando de ti, né? Porque tu falando assim parece que é mais fácil do que é, na verdade. Não se enganem. Não, não, não tem nenhuma facilidade nessa história. Eu choro bastante, né? Ainda bem, assim, nesse sentido, a família é um sustento bem bacana, ainda mais nesse tempo de isolamento, que ou a minha família me aguenta, né? Eu tô no fica em casa, assim, tirando o momento que eu saio para trabalhar. A nossa opção aqui em casa uhum, é de isolamento mesmo. sim, Então, eu fico pensando que coitado do Rodrigo, que está me aguentando 100% dos meus desabafos e das minhas angústias nesses momentos, que mais uma vez, assim, mudei em termos de trabalho, eu tava, partilhei disso lá no podcast também há uns, do ano passado, que eu assumi metade do meu turno como podcast da prefeitura, então eu virei meio servidora pública, e nesse tempo de pandemia, em termos de comunicação, daí eu comecei a ampliar a minha carga horária, que é a função essencial, e assim, nesse tempo de incerteza, vamos assumir. Então, tem a coisa da necessidade também. Eu não vivo só de escolhas claro, prazerosas. Então, tem às vezes assim, ó, claro. aqui, recuou a Tem que grana, fazer. tudo que eu tinha feito enquanto empreendedora, neste momento parou. Então, bom, que opções eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Então, não é só a escolha prazerosa das coisas que eu gosto de fazer. Mas eu acho que tem as duas coisas. Esses dias, alguém me falou sobre isso tem assim, fazer o que gosta e gostar do que faz. Então, nem sempre a gente pode só fazer o que gosta. Mas eu acho que às vezes a gente pode fazer um esforço de gostar do que faz. E encontrar, para mim, Sim, é muito importante encontrar sentido no que eu estou fazendo. Às vezes, sei lá, pode ser o trabalho que seja mais simples possível. Mas, assim, qual é o sentido do que eu estou fazendo? Se eu encontrar sentido, eu faço bem. Se eu não achar sentido, eu faço mal. sim, Não fazer mal no sentido de execução, mas não estar bem comigo. Eu preciso achar sentido, mesmo que sim, seja uma coisa simples. Então, acho que tem isso também. Não é só fazer o que gosta, mas é conseguir ter uma vida de qualidade nesse sentido. A gente trabalha muito tempo, são horas dedicadas do dia para trabalhar para uma vida inteira, cada vez mais, uma vida inteira. Então, tem que ter alguma realização nisso, né? Foi muito também importante para mim na minha caminhada, que a gente tem em comum, né, Luana, de igreja, o dia assim que caía a ficha do eu sou o caminho, verdade e vida. Então, assim, não é uma chegada, eu vou trabalhar para um dia ser feliz, para um dia me realizar, para um dia chegar a alguma coisa. Não, é o caminho, assim. Então, é é o todos os caminho. dias fazer o meu dia coerente com as coisas que eu acredito, é todos os dias aplicar, né, os princípios do cristianismo, da caridade. Onde é que isso está no meu dia hoje, assim? Então, acho que são Sim. coisas, quando a gente cria consciência sobre isso, é importante, assim, né? E falar ajuda a gente a criar consciência, fazer terapia ajuda a criar consciência, porque é o primeiro passo para a mudança de atitude, né? Sim. E essa tua escolha, agora fiquei pensando aqui, que a tua escolha em fazer psicologia, tu pretende, ela é autopsicologia ou tu pretende atuar na Não psicologia, assim, pretendo. aonde Primeira coisa, não pretende? existe, não existe, esquece essa história. Não existe autopsicologia, tá? Não tem. Eu acho que funciona no sentido da gente saber termos, saber realidades, a gente se enquadrar em tudo que é transtorno. Os primeiros semestres de psicologia, eu disse, gente, eu sou completamente louca olhando aqueles conceitos. Assim, eu tenho tudo que é transtorno, eu tenho. Patologia tu Tudo que eu tem, tenho, tá? que é neurose, tenho. E foi muito importante. Eu tenho frases que me salvam na vida. Foi muito importante o professor dizer: o segredo está em intensidade e frequência. Todo mundo passa por tudo isso. É humano ter oscilações, sofrer, se enlouquecer, ter raiva, ter inveja, lá. Normal.
A diferença é intensidade e frequência. Com que intensidade isso te acontece e com que frequência isso acontece. Eu escrevi isso na capa do meu caderno, porque eu já estava dizendo, meu Deus, eu sou a pessoa mais doente do mundo. Então, cuidado. Mas não tem autoterapia, assim, precisa do outro. Eu acho que isso é uma coisa bonita também da psicologia. É a necessidade Uhum. do outro. E, e tudo que eu faço, tanto do jornalismo quanto da psicologia, eu encontro muito do que eu aprendi na minha caminhada de igreja. Porque quando a psicologia se vê como essencial o outro para essa troca, e que não é só o outro daí de uma conversa, mas é a necessidade do outro, né? Mas a diferença de um profissional, psicólogo, é alguém preparado para uma organização de um potencial transtorno, assim, né? Uma coisa é duas pessoas Sim, neuróticas normais conversando e aliviando e comunicando e se reorganizando as ideias em função disso. A outra coisa é um profissional que vai lá conseguir te diagnosticar e, de repente, colaborar para que tu chegue ou em caminho para um tratamento mais sério, porque nem tudo é transtorno, mas em uhum, termos de qualidade de vida mesmo, né? Que hoje em dia sim, eu acho que vejo terapia muito mais nesse sentido, para as pessoas, população geral deveria fazer, mais no sentido de qualidade de vida, do que necessariamente sim. esperar ficar louco para ir procurar uma cura, né? Por aí. Tô pensando seriamente em estudar, porque tu falavas assim do podcast, que aquilo alcança pessoas, e agora no Falar Cura eu tenho recebido mensagens assim, e por isso que eu sempre repito, né? Eu não sou psicóloga, né? Eu não sou terapeuta, porque as pessoas vão contando suas histórias, suas partilhas, né? Eu vou vendo assim, gente, se a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa de encaminhamento. Então, estou pensando seriamente em estudar um pouco, né? Estou pensando em autopsicologia, porque se eu for fazer a faculdade, eu vou querer me internar, com certeza. Não vai Que... querer, mas não vai. Eu quero todos os dias, mas não vou. E tu deve usar isso, assim, né? A psicologia no podcast, na tua. Que vai estudando, tu vai Sabe o que é que assim, usando. em termos de conhecimento, tem coisa que eu uso na minha vida hoje que foi de um ano de pedagogia que eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade, assim. Então, eu Sim, realmente acho que conhecimento a gente não perde. A gente sim, vai associando uma coisa a associando. outra, e não só o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento da experiência de vida, né? O conhecimento do que a gente passa, a gente vai associando, dos livros que a gente lê. O podcast no Âncora de Carreira, eu sempre peço a indicação de um livro no final, porque eu acho que tem muitas coisas que eu faço e que eu penso que vêm de leituras que eu fiz, e não necessariamente leituras técnicas, assim, leitura de ficção mesmo, mas de histórias que te dizem alguma coisa, te reorganizam em relação a isso. Mas respondendo que eu acho que eu não respondi, eu faço psicologia porque eu quero sim um dia trabalhar com isso. Porque não sei se eu aguento trabalhar com o mercado de comunicação como profissão por muito tempo, a pessoa tá ficando velhinha, entendeu? Então eu ainda tô assim Ai, na meu Deus, vibe de idosa. podcast, de live, de clique, de audiência, mas considerando que eu vou trabalhar até os 80, né? Uma perspectiva assim, Brasil, mais ou menos, 80, 100 anos, vou ter que estar trabalhando ainda. Aí eu acho que eu preciso de uma outra coisa mais low profile, assim. Então eu tô me Sim. encaminhando, me dei como meta me formar até os 50, tá? Porque senão eu me desespero. Tipo, esse semestre da quarentena eu tranquei as disciplinas que eu tava fazendo e peguei uma em EAD, porque é o que eu achei que eu ia dar conta nessa loucura de isola, desisola, vai pra quarentena, sai da quarentena, fica com as crianças em homeschooling. E daí eu tive que fazer tá, respeita o teu tempo, faz favor. Você não é mais uma adolescente na faculdade. Então é isso, sim, né? Tu te conhecer, autoconhecimento, que às vezes é uma palavra batida, assim. Ah, autoconhecimento é uma coisa. Não, autoconhecimento te conhece para tu saber do teu limite, onde é que tu vai ter que dar uma travada, onde é que tu vai acelerar. E então a faculdade ela tá bem lenta, mas lá pelos meus 50 eu vou promover os meus serviços de psicólogo. Eu achei muito legal agora que tu falou, porque eu comecei a pensar, quando eu comecei, que assim,
eu comecei a falar cura, daí eu achei que tava muito chato eu falando aqui, só eu falando, e aí eu peguei e resolvi criar a tal da maratona Conhecer-se para Amar, né? Eu descobri que maratona foi o pior termo que eu escolhi pra botar, porque maratona hoje em dia no Instagram significa que eu vou vender alguma coisa, eu não quero vender nada. Descobri isso há um pouco disso. Ai, Quando tu nem põe sabia. maratona, pois é, quando tu põe maratona quer dizer que tu vai, sei lá, vender um raio de um curso, sei lá o quê. E aí eu disse, agora Ah, vai mas ficar já que tá aí, maratona, assim. vende alguma coisa, então. Cadê os Vou vender, laços? vou vender os laços no final, é boa ideia. E aí, você que esteve comigo aqui, vou vender um laço pra você, Mas agora claro! compre. E aí, tá. Aí a primeira semana foi sobre autocuidado, porque assim, a gente nessa correria aqui, a gente não para se olhar, né, pra perceber, ter esse momento pra si, de se cuidar e passar por esse processo de autoconhecimento. E agora tu falava que tu pretende te formar até os 50 anos, e eu me lembrei de uma história que chegou pra mim aqui no Fala Cura, de uma menina que ela tem, nem 30 anos ela tem ainda, olha só, nem 30 anos a menina tem. E ela tava se sentindo o pior ser humano porque ela queria começar um projeto e ela tava se sentindo velha pra recomeçar, para ela já tinha feito uma formação, enfim, e ela queria fazer uma outra coisa, ela estava se sentindo velha. E agora eu também, eu sou nutricionista de formação, vou fazendo outra coisa totalmente diferente, estou estudando outra coisa, e aí tu fala isso que vai se formar com 50 anos, então assim, nunca tem esse de pensar que tem um tempo, né? Assim, de agora eu tenho, sei lá, 38 anos, morri, vou me enterrar, não, né? Porque tem isso. Dá tempo, né? De continuar escrevendo essa história, né? Que as pessoas talvez pensem que tá, agora eu acabei isso aqui, não consigo dar passos para. E ouvindo tu falar é isso, né? Tu já conseguiu analisar, talvez, que tu não vai ser jornalista durante muito tempo, que tu quer ser psicóloga, né? E tá fazendo. E tem tempo para isso, né? E Não, e tá. tem também uma perspectiva, eu estava ouvindo um TED da rede de educação do LinkedIn, que ela estava falando sobre uma perspectiva que em 2040 as pessoas tenham em média 5 profissões. Então, ela não especificou se era, né, sequencialmente ou concomitantemente. Mas eu fui pensando, hoje Sim, eu sou jornalista, eu tenho podcast, eu faço crochê e vendo alguma coisa, eu tenho o meu sítio, que a gente faz alguma coisa lá, então eu faço palestras, Então, assim, eu já estou quase nos 5, entendeu? Estou assim, na tendência. Mas, então, acho que nem tudo, a gente tem muitas atividades, nem todas necessariamente vão ser a tua geração de renda, mas trabalho. E hoje em sim, dia eu acho que está assim, indo para uma outra cultura, que é a possibilidade de transformar aquilo que é o teu talento, que é o teu trabalho, que tu entrega valor, também como fonte de geração de renda. Eu estava, antes de entrar nessa live, eu até falei para Luana, tô acabada hoje, tô cansada. Tava acabando de gravar o já vou te liberar. podcast. Não, depois que eu engato, a coisa vai, né? Mas eu estava acabando de gravar o podcast, que tem que estar no ar dia 30 agora, sobre financiamento coletivo. E tem muitos projetos legais lá, porque eu olhava financiamento coletivo como algo, como caridade e projeto cultural. E Sim, daí fui conhecer uma mulher que trabalha com o seu ateliê de crochê a partir de financiamento coletivo e conseguiu, ela era professora acadêmica, universitária, mas decidiu em dado momento na sua vida que queria viver do crochê. Só que não estava dando para compensar a renda, propôs o sim, projeto, então ela vende o seu produto em crochê, oferece tutoriais, entrega conteúdo, tudo com financiamento coletivo. Então é uma outra cultura assim de consumo, de investimento e de valor que ainda está por vir, assim. Né? Então eu acho que tem isso. Tem eu passaria minha vida estudando, assim, faria 10 mil graduações, sem ter que trabalhar necessariamente com elas, entendeu? Sem ter esse sim, compromisso de que eu estou fazendo um curso porque eu tenho que trabalhar. Eu acho que isso é muito da nossa sociedade do produtivo, né? Tem que entregar resultado, tem que entregar produto, eu só posso fazer aquilo que gera renda, que gera dinheiro. Mas é que a gente é mais do que isso, assim. Então, claro que dinheiro é importante. Num mundo capitalista, dinheiro é liberdade. Então, tem que ter a sim. liberdade de poder fazer escolhas. Eu tenho que ganhar meu dinheirinho. Mas não é só isso, assim, né? Eu posso buscar conhecimentos que não vão significar exatamente minha profissão.
quando eu comecei aqui, faz 40 dias que eu tô aqui, que eu mudei meu Instagram, né? Que não sou mais, não é mais só meu nome, que agora é o Falar Cura. Muitas pessoas vieram falar isso pra mim, assim, mas tu sabia que tu pode ganhar dinheiro no Instagram? E aí eu fui descobrir um universo que existe, né, na internet, de produção de conteúdo, não sei o que. Eu disse, gente, eu tô aqui inicialmente, nem expliquei, inicialmente eu estou aqui para isso. Se daqui a, sei lá, anos eu chegar no nível de vender algo, beleza, mas porque existe isso, né? A gente tá aqui automaticamente associado a dinheiro, né? Bom, ela tá ali, ela deve estar querendo. Aí eu inventei botar o raio de maratona, aí lasquei tudo, né? Aí a pessoa deve Mas não achar que. sabia, tô sabendo por ti isso. Eu tava assistindo uma aula de marketing, que agora eu estudo todo dia. Olha, vida de mãe, gente, vida de mãe. Eu estudo da meia-noite às 4 da manhã todo dia. Vou dormir assim, ó. Mas é a hora que dá Porque tu é pra. jovem, Lu. Ah, a maquiagem engana, amiga. Não. Maquiagem, ó. Maquiagem. Mas assim, ó. É a hora que dá, né? Porque a gente põe as crianças pra dormir, não sabe, né? Arruma a cama, tá, agora eu posso estudar, né? E aí faço meus cursos de madrugada e aí estava escutando um professor falar dessa linha que tem hoje em dia. Bom, agora saiu hoje a notícia que agora o Instagram vai ser monetizado, né? Então, assim, vai ter mais propaganda do que a gente já está acostumado a ver. Então, existem termos, né? E um dos termos é que a maratona tem a ver. Pode ver aí, maratona, 5 passos para a felicidade. 10 passos para alcançar não sei o quê. Aí, baixe meu e-book grátis. Aí você baixa, 7 dias depois o cara tá lá te vendendo um curso. É isso aí, né? Então vai ver a pessoa me vir e diz, a Luana tá nessa aí também. Ainda não, pessoal. Quem sabe um dia eu venho aqui vender alguma coisa pra vocês. Mas em breve Mas, entregando Bina, conteúdo. em breve... Mas assim, por enquanto é um lugar de partilha, é um lugar de diálogo. Sabrina, eu te agradeço, que eu prometi que eu não ia te segurar aqui muito tempo. Que as suas filhas Não, mas também não quem te segurou viram fui hoje, eu, né? né? Quem não cala a boca fui eu, então, assim, fui eu que me segurei, Não, não tem mas eu problema. também. Eu só quero Eu, te eu também dá dizer, pra Luana, falar. que finalmente tu Fala. chegou onde eu sempre achei que tu tava, porque a minha vida inteira eu sempre achei que tu era comunicadora, tu sabe disso, né? Toda vez que eu penso, tá, o que a Luana é mesmo? Não, a Luana é jornalista ou publicitária. Eu nunca tenho essa certeza se é jornalista ou publicitária. É nutricionista, mas desde sempre, de 1000 anos atrás, né, lá daquele primeiro acampamento, que sei lá quantos anos tu tinha, Ah, eu nem vou não dizer. tenho até medo. Não, só eu tinha uma idade lá, bem legal. Eu tinha uma Tinha idade até lá. medo, mas eu sempre te associei com a comunicação, assim. Então, eu acho que os profissionais também têm que estar mais abertos a isso, porque a comunicação ela é de todos, e sempre foi. As redes sociais são só uma plataforma para isso, o que não significa Uhum. jornalismo. Jornalismo é outra coisa, né? Sim. Aí a discussão se tinha que ter uma faculdade ou uma pós-graduação, qual é a formação é outra. Mas eu até já falei esse Uhum. tempo numa live que eu acho que o diferencial, penso que Bernardo Kucinski, num livro que é sobre jornalismo econômico, diz que a grande diferença da formação de jornalismo para outras é que a maioria tem formação técnica e jornalismo é uma formação ética. E eu acho que realmente essa é a diferença. O fazer jornalístico precisa de apuração, de responsabilidade, de ética. Sim. Conversa é da natureza humana, a linguagem verbal, né, corporal, isso é o que nos diferencia, principalmente a linguagem verbal, que nos diferencia dos outros animais. Então, mas é nossa, é de todo mundo, isso aqui é só uma ferramenta diferente. E que daí expõe talentos como o da Luana, que eu sempre achei que fosse comunicadora, formada, e enfim. Aí eu não sei quais Cara, são as graduações que tu quer na tua vida, além da psicologia, comunicação, todas se associam. eu vou botar isso na minha bio. Sabrina Tomasi disse que eu sou comunicadora. Vai Não ficar vai lá, valer assim, nada, ó. mas se tu quiser gastar uma horinha. Ai, Sabrina, não te avacalha, mulher, não te avacalha. Não, mas eu fico muito honrada. Eu fico muito feliz. E assim, hoje em dia eu escuto isso, assim, na realidade muitas pessoas me disseram isso, né? E na realidade, a pessoa que não deu bola fui eu. O Vinícius briga comigo todo dia. Todo dia o Vinícius fala pra mim, tem que acreditar mais em ti, tem que acreditar mais em ti, não sei o quê. Mas eu tô indo. O Falar Cura nasceu pra isso, pra eu ir no caminho, como tu dizia, no caminho, né? Eu vou indo e vou me descobrindo. Mas já tô aqui, né? Já tô E aqui coisa boa botando a ter um cara. companheiro que te diz isso, faz parte Não, ele me também das fala nossas todo dia. escolhas, Todo né? dia ele me fala: tem que acreditar mais em ti.
Porque assim, as pessoas escrevem pra mim coisas lindíssimas e é verdade, eu leio aquilo, fico muito feliz com os elogios e com as coisas que vão chegando até mim, mas eu sempre escuto aquilo com sabe assim, não, eu tenho esse problema. Tem que ter Mas terapia assim, nesse corpinho aqui. eu acho que terapia ajuda, eu faço também. E às vezes a gente precisa que outros acreditem em nós para que a gente dê alguns passos, né? É isso, a gente não precisa ser super-herói e ter certeza de tudo. Acreditar nos outros, ter bons amigos na volta, bons parceiros, também é importante para essa caminhada. E eu quero dizer para a tua audiência para te ouvir no podcast, porque tu já foi entrevistada, tu contou que tu já foi Já foi. entrevistada Já... Eu tava com essa como blusa aqui, agora que eu me lembrei. empreendedora. Ah, tá. Agora que eu me dei conta que eu tô com essa roupa no dia que eu gravei podcast. Ela tudo a ver. Sim, empreendedora. Eu não contei essa parte da minha história ainda, que eu também. A Então, pessoa. Não contei, entrevistada. não. Não, tu não falou ainda dos laços Eu não contei dos laços ainda. da Olha só, tem mais maratona uma que tu coisa. vai vender. Vou vender laço no final. Luana, empreendedora, já deu. Quem quiser conhecer, entrevista no episódio de dezembro sobre virada com artesanato com a Luana. Luana Lima. Pois é, tudo isso, mais um pouco, mas assim, muito obrigada pelos elogios, muito obrigada por estar aqui, por ter encontrado. Ó, meu pai entrou na live agora. Pai, tá acabando, pai. O pai entrou agora. É só para Agora, dar pô, boa noite para a filha. boa noite. Não, mas meu pai, ele te acompanhava na TV Com. Se eu disser pra ele que é Sabrina Tomás, ele vai dizer, ó, Querido, Sabrina não dá para Tomás. lembrar. A pessoa na época usava óculos, fazia escova no cabelo, bem, blazer, lindo. Teresa. Meu pai vê todos os jornais existentes da face da Terra. Então, assim, ó, ele via tudo mais um pouco. Até hoje ele assiste. Mas, Sabrina, muito obrigada, porque eu nem sei como é que estão as crianças, se elas estão vivas, se elas comeram, se elas estão aqui na de fora da porta se batendo, não sei como é que elas Acontece. estão, né? Mas, assim, muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui, foi uma honra te ter mesmo, sabe que eu tenho um carinho muito especial por ti, e também porque tu é uma baita comunicadora, né? E, assim, eu aprendo muito contigo. Deixa eu mandar o beijo, deixa eu acabar um beijo para o pai da Priscila, que também assistia, porque ela escreveu ali uma geração de pais que são fãs da Sabrina. Então, eu agradeço os tios, né, os pais dos nossos amigos que acompanharam o trabalho. Meus amigos, ninguém assistia, mas os pais, grandes parceiros. Não, Então, eu sempre assisti. Eu sempre assisto meus amigos jornalistas, inclusive a minha filha, quando vê, por exemplo, o Josmar Leite, ele aparece na cara, vê, olha teu amigo, mas, assim, ó, todo mundo conhece os meus amigos jornalistas, meus filhos assistem jornal, tá, Sabrina? Então, assim, aqui em casa, ó, minha mãe entrou agora, ó, agora oi! a dona Ana Laços, viu? Ela que é a moça dos laços. Ela, prestem atenção, sigam este perfil, É, Fazedoras de Laços, Ana, Dona aqui, ó, Laços. Ana Boca do Acre, aqui, ó. Ana Boca do Acre é minha mãe. É ela que faz os laços que eu ainda vou mostrar pra vocês. E cobrem da E, Luana que ela ó, fale do seu aspecto empreendedor. cobrarei. Bina, vai ver como essas tuas filhas estão bem, vai ver se tá tudo bem. Boa noite, querida. Muito obrigada Uma pelo boa noite. convite, adoro sempre falar contigo. Eu sei, assim, que é dos desafios gigantescos, que é conciliar os filhotes, achar esse equilíbrio, assim, de espaço, mas só pra dizer que tu tá lindona, tá bonitão esse cabelo novo, tu fica muito bem no vídeo, tá ótima, viu? Sabrina, eu vou te contratar, Sabrina. Todo dia tu entra aqui numa live e fica falando, Luana, tu tá incrível, maravilhosa. Não, posso mandar no privado também, né? Não tem Ai, tá problema. bom. Todo dia tu manda. Vamos fazer Mas uma tá, muito maratona. bem. Agora que eu descobri que Vamos. maratona Olha vende, só, tá eu bom. vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou tirar aqui os comentários, que eu aprendi isso também, olha só. Eu vou tirar os comentários e a gente vai fazer uma pose pra tirar uma foto. Ah, não posso. Não fiz nem a maquiagem. Olha Não, aqui, ó, só nem a minha sorri franja pra... eu consegui deixar pro mesmo lado. Tô Sorri. Vinícius, prepara aí pra fazer o print, Vinícius. acabada, pessoa. Vamos Interessa, lá. vou ficar mais longe, pra estourar a Então luz tá, aqui. Tu só a olha pra luz câmera, aqui. Tá, vamos lá, sim, de ladinho, então. sorri. Deu, Vinícius? Deus, que Acho que deu. deu. Acho que deu. Bom pessoa de casa que é isso, assim, a gente combina tudo, faz, era isso. Ai, tudo bem, é porque eu tenho que me disseram que é bom desativar os comentários. Eu tô aprendendo esse mundo de live que é muito. Deu, ele gritou lá atrás, deu. Tá bom. Então tá bom. Muito obrigada, Sabrina, mais uma vez. Compartilhe os conhecimentos. Eu tô aprendendo cada coisa, tô te mandando umas dicas aí, né?
tá? E eu tô esperando a tua live, hein? Que tu falou que tu nunca fez uma live sozinha. Não. Então tá na hora de tu... Mas eu tô fazendo uma autoaceitação de que não tá dando, gente. Eu tô tentando. Eu tô tentando manter. Eu já gravei o podcast hoje, tá de bom tamanho. Se eu criar mais um compromisso, vai dar de Tá voz. bom. Meus filhos não vão menos me reconhecer, só em vídeo. Então, vamos deixar assim Ai, por enquanto. Vamos só então tá aceitar bom. convite. Dia 30 tem podcast lá de financiamento coletivo. Escuto sempre teu podcast, tá? Se tudo Sempre der escuto. certo, vai estar lá, né? Pra quem? Tá. Vou repetir aqui, é pra quem não pegou. É podcast Âncora de Carreira, no Deezer, no Spotify. Coloca lá no Google que vai aparecer. Eu estou no episódio de dezembro, mas todos os episódios são maravilhosos. Ouçam, valeu muito a pena. Certo, Bina? Um beijão, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.